Como surgiu o assentamento Fé em Deus? Quem teve essa ideia, principalmente de ter esse nome, assentamento Fé em Deus, já que a gente sabe que há muitos assentamentos na nossa região, né? E antes da gente entrar nesse bate-papo sobre o assentamento, eu já quero deixar aí um abraço para todos os presidentes e presidentas, né, dos assentamentos, e dizer para todos, né, agricultores, familiares, pessoas de assentamentos, presidentes, que estamos aqui, né, à disposição de cada um para a gente estar mostrando o trabalho de cada um, para a gente estar batendo aquele papo, você está falando da sua comunidade, né, assim como o Vicente agora vai estar falando para a gente, né, a respeito do assentamento Fé em Deus, como fundou, né, em que ano fundou o assentamento Fé em Deus? O assentamento Fé em Deus, meu caro, ele veio de um outro nome. Nós tínhamos, uma certa época, uma pessoa que foi meu tio, que me trouxe de Jacobina para cá, esse que vocês podem observar aqui, é o Reginaldo Antônio Pacheco, conhecido por Regino. Regino, é o conhecido Regino do Alecori. Isso. Olha, ele rapaz. foi uma pessoa que morou muito tempo aqui, nessa região, trabalhou em várias das fazendas aqui nessa região e, uma certa época, ele já com uma idade boa, ele sentiu-se que tinha que fazer algo por pessoal, por famílias que naquela época necessitava de uma terra para trabalhar. Olha. Chegou e você trabalhar tanto para os outros, que ele disse assim, há necessidade de a gente conseguir terra para o povo. Oh. E um belo dia ele reuniu-se uns amigos e falaram assim, a gente vamos criar uma associação. Vamos criar uma associação de forma legal, ordeira, porque aqui na nossa região já havia algumas pessoas que estavam criando as associações, mas era aqueles problemas de conflito de terra, a evasão de propriedade. Invadindo as propriedades das pessoas. Invadindo a propriedade. E ele não era uma pessoa de fazer esse tipo de trabalho. Então ele se juntou com os amigos e disseram, vamos criar uma associação, buscar os meios legais e procurar uma forma de adquirir terra para o povo. Ou seja, uma terra legalizada, sem invasão, uma terra comprada. Como surgiu assim essa ideia dele comprar essa terra? Havia um projeto na época sem que precisasse invadir? Não. No meado ali de 1995, a gente reuniu e criamos essa associação, que dava o nome de Associação do Bairro de Uricuri e Adjacência. E aí fomos juntando as pessoas, e na época foi criada uma diretoria com o senhor Manuel Lino da Silva, que era o presidente, eu, Vicente Modesto, vice-presidente, Rosavo, era o Rosavo, que a gente conhece do Olhos d'Água, era o secretário, Manuel Francisco, segundo secretário, e por aí a gente foi formando a diretoria. Chegamos a ter, nessa associação, mais de 100 sócios. Porque todo mundo queria um pedacinho de terra, todo mundo queria ter um lugarzinho para botar seus filhos, né? Isso. É tanto que a gente tem ali uma associação hoje grande, que é um braço da associação, que hoje é Assentamento Fé em Deus, que na época era a Associação do Bairro de Uricuri, que é o Assentamento Corte Grande. O Assentamento Corte Grande é filho do Assentamento Fé em Deus. Ou seja, era uma comunidade só e dividiu? Foi assim que eu entendi? Isso. Era uma associação com 116 sócios. Rapaz. Então, por a gente não encontrar propriedade adequada para dividir para cada um pedaço satisfatório, se dividiu a associação e criou a Associação do Corte Grande. E aí a Associação de Uricuri ficou buscando meios legais para que fizesse uma compra de terra. Mas não surgia na época o projeto. Foi quando, no meado de 99 a 2002, o presidente Fernando Henrique Cardoso colocou no Ministério da Agricultura o Raul Júmega. Raul Júmega foi um dos ministros que trabalhou muito pela área rural, pela agricultura familiar. E ele, fazendo um anúncio, um belo dia, meu tio Regino, ele não afastava do rádio para ouvir a Voz do Brasil. Era difícil
se vê televisão. Era uma rádio que começava às 7 da noite? Isso. Então a gente parava todo mundo naquele horário ali para ouvir a Voz do Brasil. Oh, que interessante. E quando ele fez o pronunciamento que o governo ia financiar terra para as associações legais no todo o Nordeste e em várias partes do Sul, a gente criou uma nova expectativa. Falando assim, vamos partir para cima. Mas como a gente era difícil a gente ter os contatos, porque não existia telefone, né? Eram as coisas mais difíceis, a gente buscou uma forma de garantia. Tinha o jornal impresso, e ele foi até Jacobina, comprou uma folha de jornal impresso, tirou um recorte da reportagem. Olha que interessante, rapaz. E aí começou a mostrar às pessoas e falar, olha, a gente vamos ter direito, a gente vamos conseguir. E foi aí que a gente chegou a 116 sócios na Associação de Bairro de Uricuri. Que interessante, rapaz.